Sim, o tema da ministração do dia de hoje é confiança em Deus, amém? E nós vamos estar baseado no livro de Gênesis, capítulo 39. E por favor, vamos lá, Gênesis 39, versículo 1. Gênesis 39, 1. Eu iria pedir se o pastor pudesse nos abençoar. O pastor também tem uma voz audível. Amém? Se puder, por favor. Sim, só Gênesis 39, 1, por favor. Potifar, oficial faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos israelitas que o tinham levado lá. Amém. Amém. O tema do dia de hoje é confiança em Deus e acredito eu que por meio dessa ministração o Senhor vai te encorajar, o Senhor vai tirar pessoas que estão da depressão para virem para cima, pessoas que estão no vale para virem para o monte, pessoas que estavam tristes por algum motivo. Eu não sei qual é o motivo que te tem estado a te entristecer, não sei qual é o problema que tens estado a viver, não sei o que se passou contigo, não sei o que tens vivido, não sei o que as pessoas fizeram contigo, não sei o que a tua família tem a enfrentar, não sei o que vocês têm a enfrentar. Mas de uma coisa eu sei, a Bíblia diz no livro de Salmos que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando aqueles que são bons e aqueles que são maus. O que eu quero dizer é que os olhos do nosso Deus estão em todos os lugares, vendo tanto pessoas boas como pessoas más. E no dia de hoje eu acredito que o Senhor vai falar muito para ti, e nós sabemos que é no livro de Gênesis que nós estamos e estamos a falar da história de José. E só para fazer um resumo então do que é confiar em Deus, o que é confiança em Deus. Na verdade eu procuro sempre trazer o sinônimo de cada palavra, o significado das palavras, isso baseando-se no livro de João, capítulo 6, versículo 63, onde a própria Bíblia, o próprio Jesus Cristo diz: a palavra que eu falo a vocês, elas são espírito e vida. Ou seja, para que nós conseguimos perceber de concreto o que Deus está nos falar e o que Deus quer nos informar, nós precisamos saber o significado das palavras, porque palavras essas são espírito e vida. Amém? A palavra de Deus só produz alguma coisa na nossa vida se nós entendemos o que ela verdadeiramente significa. Amém? Então, confiança, o que é confiança? Eu fui pesquisar em alguns dicionários, tipo dicionário Prebirian, olha, olha, é isso aí. Estou um pouquinho, estou a procurar acelerar com o tempo. E temos o dicionário Michaelis, e temos o dicionário Aulete, e temos o dicionário Aureli, e cada um desses dicionários ele tem consigo o significado de confiar. Um dicionário, o primeiro que o pastor diz, vou repetir mais um nome, diz o seguinte: acreditar, fiar-se, depositar confiança, esperar e depender. Então, quando nós olhamos para o tema confiança em Deus, estamos a dizer o seguinte: é acreditar em Deus, é fiar-se a Deus, é depositar confiança a Deus, é esperar em Deus e é depender de Deus. Quando eu confio em Deus, eu estou a esperar em Deus. Quando eu confio em Deus, eu estou a depender de Deus. Quando eu confio em Deus, eu estou a fiar-me a Deus. E nós precisamos confiar em Deus, ainda por mais que as coisas que nós esperamos nele não se materializem, Deus é fiel para fazer aquilo que ele bem quer. Até o não fazer de Deus também é uma resposta. A igreja está comigo? Amém. Outro dicionário diz o seguinte, Michaelis, diz acreditar, fiar-se, ter confiança, ter fé e contar com. Então, quando eu confio em Deus, eu estou a contar com Deus. Estou a contar que Deus pode fazer alguma coisa na minha vida. Amém? Vamos lá, dicionário Aulete diz o seguinte: acreditar, ter confiança, depender, apoiar-se. Ou seja, quando eu confio em Deus, eu estou a me apoiar naquilo que é a vontade de Deus.
Amém? Isso é só para vocês conseguirem perceber o tema, porque se conseguirem perceber o tema, então vocês vão conseguir perceber a mensagem toda e vão sair daqui transformados. Eu tenho fé nisso. Amém? Dicionário Aurélio diz o seguinte: acreditar, ter fé, depender e entregar a algo ou alguém. Então, quando eu confio em Deus, eu também estou a me entregar a Deus. A igreja está comigo? Louvado seja Deus por isso. E isso vai me levar no livro de Gênesis. Eu vou pedir que a igreja abra no capítulo 37. Por favor, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Amém? E a Bíblia fala de um homem com o nome de José. E no versículo 1, eu vou fazer questão de ler, diz o seguinte: Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Ele fala a várias gerações e nos versículos mais abaixo diz o seguinte, versículo 3. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amém? Mas se voltarmos ainda para o versículo 2, diz o seguinte: estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai mais notícias a respeito deles. Repete comigo, mais notícias a respeito deles. Vamos estar todos em sintonia. Mais notícias a respeito deles. Muitas das vezes, quando nos pregam sobre a vida de José, querem colocar José como inocente da história. Muitas das vezes nos é pregado, e para nós que só ouvimos pregação sobre José, para José um coitadinho, que os irmãos dele simplesmente pegaram José, tinham inveja dos seus sonhos e simplesmente queriam matar José. Para nós entrarmos no tema que é confiança em Deus, nós conseguimos nos capítulos posteriores ver José a confiar a Deus. Mas antes de José confiar a Deus, Deus é tão misericordioso, mesmo sabendo que José, aos 17 anos, não era uma boa pessoa. Irmão Gonçalves, José não era boa pessoa, por quê? Porque, na verdade, se verdadeiramente nós amamos os nossos irmãos, não vamos pegar naquilo que eles cometem de negativo e irmos queixar ao nosso pai. A igreja está comigo? Não vamos colocar José como inocente aos 17 anos. Se a Bíblia diz que ele procurava, em Angola disse, queimar os seus irmãos, então José gostava de queimar os seus irmãos. Só que enquanto José procura queimar os seus irmãos, a Bíblia diz que ele pega prepositadamente e começa a contar os seus sonhos aos seus irmãos. Primeiro ele conta o sonho dos molhos, depois ele conta o sonho da lua e a estrela, e as 11 estrelas, a lua e o sol, e as 11 estrelas se prostrarem diante dele. E a Bíblia narra que o seu pai, Jacó, que foi mudado para Israel, ficando ele triste, disse: meu filho, que tipo de sonho é esse? Poderia eu e tua mãe nos prostrarmos diante de ti? E a Bíblia diz que ele guardou esse sonho no seu coração, mas a Bíblia diz que para com seus irmãos o odiavam mais. O que acontecia? Nos versículos mais abaixo de Gênesis 37, a Bíblia diz que os irmãos de José já não respondiam José pacificamente. A ideia é: José, nós não gostamos de ti, e respondiam tortamente para com José. E mesmo assim, a Bíblia diz que a cada sonho que José tinha da parte de Deus, contava aos seus irmãos. Tenta se colocar na posição dos irmãos de José. Você é irmão de José. Tu tens um irmão
que já está a ter sonhos que vai governar sobre ti, e ainda te queixa nos teus pais sobre aquilo que vocês fazem de errado. A Bíblia diz, a cada notícia, a cada informação, o ódio se multiplicava. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte na igreja. Igreja, crente que não trata do ódio, crente que não trata do ódio, vai ser influenciado de uma forma sobrenatural por demônios, que quando tiver a cometer erro, ele vai pensar que está a fazer o que é correto. Irmão Gonçalves, não está a perceber, vou te fazer perceber. Em Gênesis capítulo 4 e em Gênesis capítulo 5 e Gênesis capítulo 6, nós encontramos Abel a matar Caim. Ou seja, Caim matando Abel, desculpa, é para ver se está atento. Caim a matar Abel. E o que acontece? Quando Caim mata Abel, a própria Bíblia Sagrada diz o seguinte, Deus aparece a Caim e lhe disse, Caim, por que o teu semblante está triste? Caim responde torto a Deus. E Deus lhe disse o seguinte, se tu fizeres o que é correto, não procederei eu de igual modo como procedi com Abel? Deus está a dizer o seguinte, Caim, ao invés de você odiar e ficar triste porque eu aceitei a oferta do teu irmão, se tu fazeres o que é correto, eu que sou Deus, que não faço a exceção de pessoa, não vou aceitar também a tua oferta? Caim continua triste e o ódio continua a se multiplicar. E o que o Caim faz? O irmão dele está vivo, mata seu irmão. Porque ele entendeu, por causa da cegueira do ódio, entendeu que matando seu irmão está a fazer o que é correto. O mesmo acontece com os irmãos de José. Olha, ali vem o sonhador. Vamos matá-lo para ver se ele vai governar sobre nós. Irmão Gonçalves, o que é que queres me fazer perceber? O que eu quero te fazer perceber é o seguinte, é que mesmo nos nossos erros, aponta para ti mesmo e diz, mesmo nos nossos erros, quero ouvir a igreja falar, mesmo nos nossos erros, Deus tem todo o poder para realizar o propósito dele na minha vida. Você crê nisso? Então o que está acontecendo? José comete erro contando os seus sonhos propositadamente, abusando os seus irmãos, e agora os seus irmãos lhe vendem como escravo. Antes de lhe venderem como escravo, queriam lhe colocar naquele buraco. E um dos irmãos se levanta, não, José, olha, irmão, por que adianta nós lhe deixarmos ali? Não é mais fácil, ali vem um estrangeiro, vendemos ele, e depois dissemos ao nosso pai que José está morto. A Bíblia Sagrada diz que vendem José como escravo. Ou seja, se José não fosse do irmão e queimava os seus irmãos, e queixava, José era queixinha, e queixava os seus irmãos, Deus tinha um propósito na vida de José. E mesmo José procedendo de forma errada, o propósito de Deus na vida de José permanece. Gonçalves, o que é que isso se chama? Isso se chama de providência de Deus. Irmão Gonçalves, o que é providência de Deus? Providência de Deus é a interação, é a manifestação de Deus na nossa vida, mesmo nós procedendo de forma errada. O que é que Deus está a dizer? Deus interage na nossa vida, faz o que Ele predestinou para fazer em nós, mesmo nós cometendo erro. Irmão Gonçalves, isso quer dizer que eu devo continuar a viver pecando? Não. Porque a Bíblia diz que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado e ainda não nasceu de novo. A igreja está comigo aqui? Vamos lá continuar, vamos começar o primeiro ponto. O começo difícil da vida de José é o primeiro ponto. E nós conseguimos ver aqui, já dei uma introduçãozinha, já falei um pouquinho, que é a injustiça dos irmãos de José. Nós começamos a ver a injustiça dos irmãos de José, porque por mais que estavam a proceder de uma forma errada para com José,
José também não merecia, mas mesmo assim Deus se manifesta na vida de José. E depois o que acontece? Eu vou pular isso de providência, nós conseguimos encontrar em Gênesis capítulo 39, versículo 5, diz o seguinte: e sucedeu que, desde que pôs o sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egito, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Irmão Gonçalves, o que está acontecendo aqui em Gênesis, capítulo 39, versículo 5? José já foi vendido como escravo. Depois de ser vendido como escravo a um estrangeiro, esse estrangeiro pega, nesse caso, José está a ser vendido 2 vezes, porque o estrangeiro pega, vende José a Potifar. E agora, quando vende o próprio José vendido a Potifar, a Bíblia diz que só pelo fato de José estar na casa de Potifar, tudo quanto ele fazia, ele era bem sucedido. E Deus abençoava o ímpio por causa de José. O meu ponto de interrogação é o seguinte: na igreja ou no serviço onde tu estás, tens feito o teu chefe, o teu patrão prosperar? Ou tens sido do tipo de pessoa que dificulta a vida do teu patrão? Isso é um ponto de interrogação e para levar a igreja em reflexão. Onde Deus nos leva, onde Deus nos envia, onde Deus nos coloca, é para influenciarmos as pessoas. É para servirmos de bênção nessas pessoas. E agora o que está acontecendo? Só que se nós olharmos nos versículos mais abaixo, isso nós conseguimos ver agora a mulher de Potifar. Vê que José é bonito, porque a Bíblia diz que José era formoso, de boa formosura. Então ela começa a tentar José. E aqui nós conseguimos ver a confiança de José para com Deus. O que eu quero exatamente dizer e o que Deus está nos fazer perceber? Muitas das vezes é nas bênçãos que nós vamos receber da parte de Deus onde a tentação virá. Mas não leva isso, não, Deus me colocou aqui para me tentar, porque segundo a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. E nem ele pode ser tentado pelo maligno. Deus não nos tenta, mas Deus nos coloca à prova. A igreja está comigo? Irmão Gonçalves, para que serve a prova? A prova serve para o teu crescimento, para o teu amadurecimento espiritual. Irmão Gonçalves, não posso ser crente e tudo na minha vida correr bem, simplesmente Deus estar ali, eu viver de bênção atrás de bênção. Não, como tu vais saber que Deus é que está a te abençoar se não passares pela prova e o impossível acontecer na tua vida? Olha, eu já parei, já refleti. Nós somos do tipo de pessoa, se tudo nos correr bem, em pouco tempo nós vamos nos afastar de Deus. Podemos pensar que não. Podemos pensar que somos muito fortes, que jejuamos muito, oramos muito. É mentira. Se tudo nos correr bem por muito tempo, não vermos a manifestação de Satanás na nossa vida, não vermos que alguma coisa está saindo do controle, ou não vos vou mentir, vocês vão se esquecer de Deus num piscar de olho. Então Deus, como sabe que o homem é mau, porque a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus, Deus permite a tentação aparecer na nossa vida. Então agora José está a ser tentado onde ele estava a ser promovido. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar tentava José todos os dias. Eu vou tentar vos trazer uma reflexão. Quem era Potifar? Potifar não era um egípcio qualquer, era uma pessoa bem-sucedida. Normalmente, pessoas bem-sucedidas, e se formos para olhar para pessoas que são presidentes ou ministros, nunca querem uma mulher que não está aparecendo dentro em frente, está a brincar. Amém? Vão querer sempre uma mulher com boa aparência, uma mulher bonita. E agora o que está acontecendo? José está a ser tentado por uma mulher bonita para
ter relações sexuais com ela. Mas uma coisa José sabia, não, eu confio em Deus. E isso aí nós encontramos o temor do Senhor. Irmão Gonçalves, o que é o temor do Senhor? Reverência, respeito a Deus. Quando nós pecamos no nosso quarto, na casa de banho, na rua, pensando que Deus não está nos ver, é falta do temor ao Senhor. Quem teme Deus sabe que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quem não tem o temor ao Senhor não tem a sabedoria de Deus. Porque o princípio, para herdar a sabedoria do Pai, vem pelo temor a Deus. E quem teme Deus sabe que tudo quanto está a fazer, por mais que o pastor, ou a pastora ou os irmãos não estão ali para te ver, você sabe que Deus está a te ver. Quem mente no serviço, Deus está a te ver, está a te ouvir. Quem rouba no serviço, Deus está a te ver, está a te ouvir. A igreja está comigo? Louvado seja Deus por isso. E é incrível que, daquilo que José está a fugir, agora ele é acusado. José está a fugir de ter relações sexuais com a mulher de Potifar, e agora ele está a ser tentado, a ser acusado. E ele é que queria ter com essa senhora. E nós conseguimos ver a influência diabólica na vida dessa senhora. José tinha tudo por tudo para dizer, não, vou só satisfazer ela. E depois já não faço mais. Mas José sabia, não importa. Podem vir até falsas acusações, mas eu sei que o Deus que me mostrou as visões, que os meus irmãos, meu pai, minha mãe vão se prostrar diante de mim, ainda que eu seja lançado onde quer que seja, Ele tem todo o poder para o propósito dele se realizar na minha vida. Confiança em Deus. Igreja, o que eu quero partilhar contigo nessa tarde é dizer o seguinte: não importa a situação que você está vivendo. Não importa onde tu te encontras. Não importa o que fizeram contra ti. Não importa o que falaram contra ti. Não importa as acusações que estão a fazer contra ti. Apóstolo Paulo diz o seguinte: eu sirvo ao Senhor com uma consciência pura. Isso é o mais importante. Quando você serve Deus com uma consciência pura, e quando o temor do Senhor habita em ti, então você não tem medo do que vão dizer contra ti. Então agora José está a ser acusado por uma mulher diabólica com prazeres sexuais daquilo que ele estava a fugir. E agora ele é lançado na prisão. E quando eu olho para isso, isso me leva em Jeremias capítulo 1. Conseguem abrir aí Jeremias capítulo 1, por favor? Eu tenho decor, mas gostava só que abrisse aí no instante. Diz o seguinte: as palavras do Senhor a Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anote, na terra de Benjamim. Pode continuar. Ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Continua só, por favor. Ele veio também nos dias de Joaquim, rei de Judá, e pode avançar, quero procurar um versículo aí que está me fugindo. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, continua: antes que te formasse no ventre de tua mãe, em outras versões diz assim, te conheci, e antes que saísses na madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Sabe o que Deus está nos dizer o seguinte? Igreja, para você que está num momento triste, olha, não importa onde você se encontra, toda a tua vida, toda a tua jornada, tudo que estás a viver nesse preciso momento, por mais que você procedeu de forma errada como José, queimando os seus irmãos, Deus tem todo o poder na providência de Deus, Deus interagir, Deus se manifestar para realizar a vontade que Ele escreveu no seu livro. Davi diz o seguinte:
Toda a minha história está registrada no teu livro. Igreja, não tem nada que você vive que é novo para Deus. Deus não está surpreso com absolutamente nada. Irmão Gonçalves, mas às vezes eu fico triste e chora. Chora, não és de ferro. Chora, não és de ferro. Mas de uma coisa, a Bíblia diz: clama-me no dia da tua angústia, eu te livrarei, você me honrará. Sabe o que Deus está a dizer? Ele vai permitir que a angústia venha na tua vida, que a dificuldade venha na tua vida, que as aflições venham na tua vida, que as tribulações aparecem na tua vida. Ele está dizendo, vão aparecer sim. Por isso é que eu digo, clama-me, nesse dia eu te honrarei, você vai querer me glorificar. Então, igreja, para que nós vivemos como fracassados e derrotados? Para que nós falamos, não, o diabo tem muito poder, parece que Deus não existe. Por que o diabo não quer que nós leiamos a Bíblia? Porque quando essa informação se tornar conhecimento e se tornar vida dentro do nosso espírito, nós vamos viver com a audácia da fé, ousadia da fé. Problemas vêm, diabo, é você que quer me confundir? Diabo, é você que quer me fazer frente? Diabo, eu perdi emprego, tudo bem, mas Deus já sabia que eu iria perder. Não vai viver reclamando, não, será que Deus não está me vendo? Meu chefe me tirou da minha empresa. Deus sabia. O Deus que te colocou nessa empresa te viu a sair dessa empresa. Deus não está surpreendido com nada que nós vivemos, igreja. Vou repetir novamente. Deus não está limitado no tempo físico. O nosso presente e o nosso amanhã para Deus é passado. Deus não espera o amanhã para saber o amanhã para Deus é passado. Deus já sabia. Não sei se a igreja está conseguindo perceber, se calhar está a pisar muito fundo. Foi nas calmas, amém? Louvado seja Deus por isso. O segundo ponto diz o seguinte, fé no vale. A aprovação de José na casa de Potifar. Em boa verdade, já falei, e aqui 3 pontos para mostrar na igreja só uma diferençazinha que eu vi entre esses 3 pontos, que é tentar, testar e provar. Nós somos crentes e muitas das vezes confundimos e pensamos que ambos de concreto têm o mesmo significado. Quando é que eu estou a ser tentado? Isso conseguimos encontrar em Mateus capítulo 4, versículo 1, que diz que Jesus, depois de ser batizado pelo Espírito, foi guiado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. E depois conseguimos encontrar alguns versículos, estamos a falar de testar. Eu vou trazer aqui uma definição. O que é tentar, o que é testar e o que é provar. Só para a igreja conseguir perceber e conseguir diferenciar essas palavras. Tentar diz o seguinte: induzir ao pecado ou ao mal. Deus não tem ninguém para o mal. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Testar, o que é testar? Testar é avaliar e revelar a fé e o caráter. Pode ser visto como uma situação onde Deus examina a integridade da fé de alguém. E podemos encontrar bases para isso em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. E o que é provar? Provar é permitir dificuldades ou tribulações para fortalecer e reforçar a fé. As provas têm o propósito de promover crescimento espiritual e dependência de Deus. Isso conseguimos encontrar em 2 de Tessalonicenses 3:3. Irmão Gonçalves, o que é que queres dizer com isso? Quando nós nascemos de novo, Deus sabe que nós estamos a enfrentar guerra. Guerra. Amém? Guerra com seres que não nos gostam, que não nos amam, nos odeiam, porque falhamos muitas vezes. E eles só falharam uma vez. E o Pai colocou decreto final logo para eles. E esses seres, como te odeiam, como me odeiam, eles se levantam contra nós. Então Deus sabe que nós vamos nascer de novo e vamos nos enfrentar com pessoas que não nos amam, que nos odeiam.
E Deus sabe que eles não pegam leve, diabo não pega leve. Irmão Gonçalves, onde posso encontrar isso? João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem se não roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Diabo não vem para fazer amizade contigo. Diabo não vem para te carinhar. Diabo não vem para te dar beijo da bochecha. Diabo não vem para te cumprimentar. Diabo não vem para te saudar. Diabo vem para te roubar. Diabo vem para te matar e vem para te destruir. Então Jesus sabe disso, e o Pai sabe disso, e o Espírito Santo sabe disso. Então Jesus está a ser modelo de vida para nós. O Pai, sabendo que nós precisávamos olhar Jesus como modelo, então em Mateus capítulo 4, versículo 1, o próprio Espírito Santo leva Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo. Porque é na tentação onde a perseverança é demonstrada. É na tribulação onde nós mostramos a quem realmente acreditamos. A boca fala do que o coração está cheio. Queres descobrir as pessoas? Olha pelas palavras, ouve as palavras. Então Jesus vai permitir provações? Vai. Vai permitir tentações? Vai, mas não é Ele quem envia. Vai permitir tribulações e outras coisas, vai permitir muitas das coisas. Mas em Tiago diz o seguinte: não existe tentação ou provação alguma na nossa vida que o Pai permite, se é um Pai saber se vamos suportá-la ou não. Igreja, não existem lutas que tu vives, não existem problemas que se manifestam na tua vida que o Pai não sabia que tu estás capacitada para resolver, para aguentar. Deus confia tanto em ti que Ele permite que problemas grandes se manifestem na tua vida. Irmão Gonçalves, o que é que queres dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que lutas grandes determinam pessoas grandes. A igreja está comigo? Lutas grandes determinam quem tu és. Não, perdi o pai, Deus não poderia permitir isso, Deus sabia que você é forte. Perdi a mãe, Deus não poderia fazer isso, Deus sabia que você é forte. Deus sabia que nessa dor iria se manifestar um grande homem de Deus, iria se manifestar uma grande mulher de Deus. Igreja, Deus confia em ti, Deus acredita em ti. Não deixa que as lutas te deixem triste. Porque quando nós ficamos tristes, o diabo está alegre. O diabo é completamente oposto daquilo que nós somos. Se nós nos alegramos, ele está triste. Se nós ficamos tristes, ele está alegre. Mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais fortes somos, mais o Pai está alegre. Meus filhos, é isso, avançam. Eu vos chamei para isso porque eu escrevi isso. Igreja, eu não sei em que vale te encontras. Deus hoje está a te encorajar, saia do vale. Confia em Deus. O que é confiar em Deus? Depender de Deus. O que é confiar em Deus? Sujeitar-se a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas esquecemos um versículo. Sujeitai-vos a Deus. Larga o pecado, mas a se sujeitar a Deus. Irmão Gonçalves, o que é se sujeitar a Deus? Se sujeitar a Deus é se submeter à palavra de Deus. Quando nós submetemos à palavra de Deus, ficamos na dependência da sua palavra. Ele está dizendo, agora vocês podem resistir ao diabo e ele vai fugir. Igreja, diabo já foi derrotado. O diabo não tem poder na tua vida, não tem poder na minha vida. Crentes verdadeiros, que nasceram verdadeiramente de novo, o diabo não pode lhes matar. O diabo não mata filho de Deus. Às vezes queremos pensar que o diabo é muito grande porque anda a nos atormentar. Não. A igreja é que não está a viver o propósito pelo qual o Pai lhe chamou para viver. Se a igreja viver o que o Pai lhe chamou para viver, coitado do diabo. Sério, porque não somos nós quem fizemos, igreja.
o poder que há no nome de Jesus. A igreja está comigo? Vamos lá continuar. A pregação está mais ou menos boa, louvado seja Deus por isso. Confiança recompensada de prisioneiro a governador. Diz o seguinte, eu tenho aqui um parágrafozinho, eu vou fazer questão de ler. Diz o seguinte, a confiança de José em Deus foi recompensada de uma maneira extraordinária. Deus lhe deu a habilidade de interpretar sonhos e por causa disso ele foi chamado à presença do faraó para interpretar seus sonhos. José revelou a iminente fome que assolaria o Egito. Faraó, impressionado com a sabedoria de José, o elevou ao cargo de governador de todo o Egito. Segundo apenas ao próprio Faraó, aquele que havia sido vendido como escravo, tornou-se o salvador da sua família e de uma nação inteira. De escravo a governador. Queres ser grande? Quando os problemas aparecerem, problema, seja bem-vindo. Não ora a Deus pedindo problema. Isso não é oração bíblica. Mas quando virem, Pai, obrigado. Porque eu confio na tua palavra e o Senhor diz, se o Senhor permite isso, é porque eu estou capacitado para ultrapassar isso. Então, Pai, eu vou ultrapassar, porque coisas grandes o Senhor tem para mim. O que está a vir aqui é elevação de fé. A nossa fé deve ser aplicada. Quando é que a fé é aplicada? Nas provações, nas tentações, nas dificuldades, nas enfermidades, nas tribulações, nas tempestades. É aí onde a nossa fé é aplicada. Se orares, Deus me usa, eu vou te dizer, prepara-te para problemas grandes. Ah não, Deus me usa, mas não quero problema, Deus não vai te usar. Deus me livra do diabo, não posso fazer uma oração para o Senhor não permitir que o diabo venha e me faça alguma coisa. Pai vai te dizer, queres morrer agora? A única forma de diabo não nos tocar mais, não vir na nossa vida é morrer agora. Deus sabe que o diabo vai se levantar contra nós. Deus conheceu Jó, homem íntegro. E o pai quer se gabar de crentes. A Bíblia diz que Deus chamou, até vou conjecturar, vou utilizar um português angolano. Lúcifer a passar, ei, buluzento, ei, burro, vem aqui. Viste, meu servo Jó? Quem começa com o assunto? Deus, não é diabo. Homem íntegro, que se afasta do mal. Viste, meu servo Jó? Antes de Deus chamar Satanás, Deus sabia que Jó iria passar por tentação e iria suportar a tentação. Então Deus chama o gulosento Satanás para tentar Jó, porque Deus já sabia que Jó iria suportar aquilo. Se leres o fim de Jó, capítulo 42, sabe o que é que diz? Diz o seguinte, que Deus deu em dobro tudo quanto Jó tinha. Não existe coisas grandes para pessoas pequenas. Não sei se a igreja está comigo. Não existe coisas grandes para pessoas pequenas. Queres ser grande em Deus? Se prepara com luta. Queres ser usado por Deus? Se prepara para lágrimas. Lágrimas vão sair. Mas faz uma coisa. Se sujeitas a Deus, resistas o diabo e ele fugirá de ti. Os irmãos de Jó pensaram que vendendo Jó, como José, desculpa, obrigado. Os irmãos de José, vendendo José como escravo, eles pensaram que mataram o sonho de José. Só que o sonho, quando não vem do homem e vem de Deus, sempre se cumpre. Não sei se a igreja está comigo. O homem até pode dizer que sonhou. Mas a pergunta é, vem de Deus ou vem de ti? Quando vem de Deus, a providência de Deus se manifesta na nossa vida.
Vou repetir novamente, a providência de Deus é a interação, é a intervenção de Deus na nossa vida, mesmo nós procedendo de forma errada. Deus está dizendo o seguinte, olha, eu sei que você não é perfeita, minha filha. Eu sei que você procedeu de forma errada, mas eu não estou surpreso com isso. Erraste, minha filha, meu filho, tudo bem. Confia apenas em mim, permaneça em mim, permaneça na minha palavra. Jesus em João diz, se vocês permanecerem na minha palavra, eu permanecerei em vós. Não é Deus permanecer em ti para depois você permanecer nele, não. É o oposto. Você permanece na palavra e a palavra permanece em ti. Permanecer na palavra de Deus é confiar em Deus independentemente de como as coisas vão. Essa pregação é para você não chorar mais por tristeza. Chora de alegria. A Bíblia no livro de Tiago diz, está alguém entre vós tristes? Cantem louvores. Está alguém entre vós enfermos? Chamem os presbíteros da igreja e a oração com fé curará o enfermo. Igreja, só precisamos da palavra. O diabo não quer que você lê a Bíblia porque ele sabe, quando essas palavras não forem só palavras que enganam teus ouvidos, não forem só palavras bonitas, mas forem espírito e vida, igreja, nós vamos meter diabo a correr. Deus está nos chamando para isso. Você crê comigo? Você está comigo aqui? Levanta. Deus te chamou como governador. Você não é escravo, você não é escrava. Você não está perdido no pecado, você não está perdida no pecado. Cometeste erro tudo muito bem. O Pai enviou o Filho, morreu por ti. Teus pecados foram perdoados. Não olha para o passado, esquece o passado, levanta e anda. Levanta e anda. Já nós temos um Pai super poderoso, todo poderoso. Deus não tem poder, Deus tem todo o poder. São coisas completamente opostas. Às vezes queremos dizer, diabo lutou com Deus. Quem é diabo para lutar com Deus? Lutou com o anjo, não lutou com Deus. Deus não luta com a sua criação. Igreja, eu estava a ver um vídeo. E nesse vídeo, só para juntar aqui algumas coisas, de um estudioso da Bíblia, ele diz o seguinte, que Deus só não matou Satanás nesse preciso momento. Por quê? Porque Deus, até com pessoas que procedem mal, a sua misericórdia ainda reina. Ele disse, olha, não está escrito na Bíblia, ele foi sincero em dizer isso, ele disse, não está escrito na Bíblia, mas eu acredito que se Deus dá esse tempo todo para Lúcifer, por mais que já exista o fim, é Deus a dizer a Satanás, olha, você procedeu mal, mas eu não te amo por causa daquilo que tu fazes, eu te amo porque eu sou amor. Foi o que esse estudioso estava a dizer num dos seus estudos. Igreja, Deus não nos ama por aquilo que nós fizemos, nada que nós fizemos vai aumentar o amor de Deus para conosco. Deus não tem preferência. Quem pensa que Deus lhe ama mais do que os outros está errado. Estás errado, estás errada. Deus nos ama nós todos de igual modo. Mas a cada pessoa Deus deu talentos. Uns para multiplicarem mais do que os outros. O que é que faz isso? A graça de Deus. Paulo diz isso, eu trabalhei mais do que todos vocês. Eu fiz mais do que todos vocês. E ele termina o seguinte, porque a graça me ajudou a fazê-lo. Igreja, a luta que tu estás a enfrentar, o Pai confia em ti e Ele permitiu essa luta na tua vida. Eu vim te dizer o seguinte, que nenhum ser humano pode e tem o poder de impedir Deus de realizar o sonho que Ele tem na tua vida. Se Deus te chamou para evangelista, se Deus te chamou para pastor, se Deus te chamou para presbítero, se Deus te chamou para diaconisa, se Deus te chamou para diácono, se Deus te chamou para qualquer ministério no corpo de Cristo,
O homem pode te dizer que você não vai bem. O homem pode te dizer para que daqui acho que não vejo nada ali. Mas uma coisa é, a última palavra vem de Deus. Eu não te vejo a dar fruto. A minha pergunta é, tiveste um sonho? Sim, tive. Então esse sonho não vem de Deus, porque o que Deus me disse é outra coisa. E Deus não é Deus de confusão. Deus confia em ti. E o sonho que Ele tem contigo, antes de você fazê-lo, o Pai já vê realizado. Mas, infelizmente, muitas pessoas, por causa da dificuldade, por causa das tentações, por causa das provações, eles perdem o propósito que Deus preparou para essas pessoas. Igreja, eu gosto de fazer pesquisa e vos desafio, se vocês querem perceber muito o mundo espiritual, procuram entender a natureza. Amém? Jesus sempre procurou nos trazer o entendimento do mundo espiritual, mostrando como o mundo físico funciona. E o que eu percebi? Eu percebi que as plantas, que normalmente ficam muito tempo assim sem serem regadas, imagina que estamos numa época de seca. Vou dar exemplo, um imbondeiro é uma planta que normalmente nós sabemos em Angola, a expressão é mucoa, não sei se aqui é a mesma. Então o que acontece? A planta imbondeiro, se ela estiver perto de um cano, se ela tiver muito tempo sem ser regada, o que as suas raízes fazem? Vão mais a fundo e se encontram um cano, eles rompem aquele cano para poder sobreviverem. Irmão Gonçalves, o que tu queres dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? As dificuldades que nós vivemos nos fazem aprofundar as nossas raízes. A igreja está comigo. Se calhar não entenderam, vou repetir novamente. As dificuldades, os problemas que nós enfrentamos nos fazem aprofundar as nossas raízes. Quanto maior for o problema que tu vives, mais as tuas raízes se aprofundam. Estão a procurar que é água. A minha pergunta é, que tempestade pode fazer a tua árvore cair se as raízes estão bem a fundo? Estás a criar a imagem do que eu estou a explicar? Cria a imagem na tua cabeça, palavras são imagens. Cria a imagem, vais ter entendimento disso. E Deus sabe, não, eu quero filhos maduros, ruios no grego. Está dizendo, então quero permitir que isso aconteça na vida dessa minha filha, desse meu filho, porque eu tenho um propósito grande com ela e com ele. Então não fica triste, não alimenta o diabo, não faz o diabo se alegrar. Estás como escravo nesse momento, tudo muito bem, mas o pai já te vê governador. Os irmãos tentaram matar sonho, mas uma coisa é, quando o sonho vem de Deus, queira o homem, queira ou não, queira o diabo, queira ou não, Deus tem todo o poder para fazer esse sonho se tornar uma realidade nas nossas vidas. Igreja, eu estou a te encorajar nessa manhã, eu não, na verdade, Deus, para tu saíres da posição em que tu te encontras. Eu muitas das vezes, quando estou triste, igreja, a coisa que eu faço, se um dia me apanhas desprevenido, vais pensar que eu não bato bem, que eu estou a ficar maluco. Mas às vezes, quando estou triste, eu procuro uma música que me alegra. Coloco aquela música que me alegra e eu começo a rir, tipo maluco, começo a dançar, tipo maluco. E eu não te vou mentir, e o que eu consigo perceber, eu não consigo vos trazer imagem disso, mas eu sinto a unção, a presença de Deus a mexer o meu corpo. E ali eu consigo perceber que eu não estou a dar lugar ao diabo, porque o diabo quer que nós fiquemos tristes para vir nos alimentar com os dardos dele. Não, não, ninguém mesmo te gosta. Não, Deus existe. Por que tirou teu pai? Por que tirou teu irmão, tua irmã? A tristeza dá poder e autoridade no diabo sobre as nossas vidas. Mas quando nós estamos tristes, por isso é que a Bíblia diz, cantem louvores. Há poder. Louvor não é só louvor, louvor é oração. Quem louva está a orar. Quem louva está a invocar a presença do'. Estás triste? Louva.
Procura louvor que quando tudo está a correr bem na tua vida, tu louvas e cantas. Quando estiveres triste, ouve o mesmo louvor. E às vezes temos que tentar tirar um pouco um parafuso do lugar. Dizer o seguinte, diabo, estavas querendo me deixar triste? Você não tem poder sobre a minha vida. Olha, já estou feliz novamente. Ri na cara do diabo. Não, olha, igreja, nós temos que tentar ser um pouco fora da caixa. Porque o diabo já brincou muito conosco. Temos que ser um pouco fora da caixa. Fecha os teus olhos e te coloca de pé, por favor.